Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Hoje nós estamos chegando ao nosso 10º dia, março, mês das maravilhas. Bendito é o nome do Senhor, por toda a maravilha que tem operado na nossa vida nesse tempo tão difícil, né? Hoje eu quero estar comendo com você um texto da palavra de Deus aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 10, o versículo 23 e o versículo 36, que diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Porque necessitar de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Glória a Deus. Queridos, quem tem promessa tem esperança, porque ele sabe que aquele que o prometeu é fiel para cumprir. E quando ele fez a sua promessa, ele não fez baseado em nós, ele fez baseado nele mesmo. Ele jura por ele mesmo quando ele faz a sua promessa. Mas para nós alcançarmos as promessas de Deus, nós vamos precisar de ter firme, não deixar escapar das nossas mãos a nossa confissão. Nós temos que segurar essa nossa confissão que nós fizemos a Cristo Jesus, sem deixar escapar das nossas mãos. E aí, se nós assim fizermos, nós vamos alcançar a promessa dele. Outra coisa é, como o texto diz aqui, necessitais de paciência. Eita glória! E é isso o que tem faltado em muito de nós, é a paciência. A paciência, ela deve fazer parte da nossa vida, mas muitas vezes nós temos deixado de mão a nossa perseverança, confiadamente naquele que nos prometeu, porque ele não vai cumprir no tempo nosso. Ele faz a sua promessa, mas nós vamos precisar de ter firme a nossa confissão com paciência, porque ele vai cumprir a promessa no tempo dele. Só no tempo dele. E aí, meu querido, nós precisamos, para alcançar essa promessa, nós vamos precisar de esperar. E como alguém vai esperar se não tiver paciência? O salmista Davi, ele diz no Salmos 40, eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha o que é que o salmista está dizendo. Eu esperei, mas eu precisei esperar com paciência. E você deve estar lembrando o motivo por que ele teve que esperar com paciência. Porque Davi, ele é ungido jovem como um rei de Israel. Mas ele não senta no trono no tempo dele. Davi vai sentar no trono já com seus 30 anos. Com 30 anos, ele se torna rei de Israel. E aí, olha o quanto tempo que ele precisou esperar o cumprimento da promessa de Deus à sua vida. Aí, o texto está me dizendo aqui que nós precisamos manter firme a nossa confissão, porque fiel é o que prometeu. Aí nós precisamos observar que ele é fiel e ele não vai falhar. Mas nós vamos precisar de paciência para ver o cumprimento dessa promessa maravilhosa que ele faz à nossa vida. Aí quando nós chegamos aqui no verso 36, diz que nós necessitamos de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Meu Deus do céu. Eu imagino, querido, que quantas vezes que a promessa na nossa vida, ela demora
E essa demora não é porque Deus não possa, lógico. Essa demora é porque Deus espera que eu e você façamos a vontade dele. E enquanto nós não chegamos ao nível de fazer a vontade dele, para que a promessa dele se cumpra na nossa vida, aí há um tempo de uma grande espera. Mas ele é fiel. Quando ele promete, ele cumpre. Se o Senhor determinar, quem, pois, é que vai invalidar? Quando Deus determina que ele vai fazer, quem, pois, é o homem que vai invalidar o que Deus prometeu? Ninguém, meu amado. Se a mão dele estendida está, quem é que vai colocar a mão dele para trás? Ele determinou, ele decidiu e ele vai cumprir, mas no tempo dele. E para isso, eu preciso fortalecer o meu coração. Para isso, eu preciso estar firme na minha confissão com Cristo, não me deixando ser levada pela apostasia dos últimos dias, não saindo da posição, porque o milagre de Deus é certo na minha vida, quando eu persevero, aguardando com confiança na sua fidelidade, porque fiel é o Senhor que nos promete a vitória. Quando nós observamos aqui um texto de Hebreus 6:12, esse texto é bem esclarecedor ao nosso coração, que diz assim: para que vós não façais negligentes. A negligência tem sido uma arma contra nós, para o cumprimento da promessa de Deus. Mas aqui está dizendo, para que vós não façais negligente, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram a promessa. Oh, glórias a Deus! Nós precisamos imitar, não os que se apostataram e perderam a bênção de Deus, mas nós precisamos sermos imitadores daquele que pela fé e pela paciência, pela perseverança da espera, alcançaram a promessa do Senhor. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Quando Deus, ele faz a promessa na minha e na sua vida, ele já sabe que ia ter crise, ele já conhece a situação atual, ele sabe a situação futura, mas ele jura por si mesmo, porque não há outro maior do que ele, para cumprir o que ele prometeu. Agora, eu vou precisar não usar da arma contra mim mesma, a arma da negligência. Está faltando em nós, irmãos, uma perseverança. Não seja negligente na fé, não seja negligente na busca de Deus, de estar constante, orando, buscando a face poderosa do Senhor, e isso com pranto, com choro, com humildade, se humilhando na presença dele, para que ele ache graça e nós sejamos alcançados pela sua fortaleza. É ele que te fortalece para você esperar a grande promessa de Deus se cumprir na tua vida. Ou você acha que Deus fez a promessa e ele não sabia que você estaria nessa situação que você está aí? Você acha que ele fez a promessa para a sua casa, mas ele não sabia que a sua casa estaria nessa situação que está? Sim, meu amigo. Sim, minha amiga. Deus já sabia que tudo isso ia acontecer. Deus já sabia que tudo isso ia estar acontecendo comigo e com você. Porém, ele é fiel. Aquele que nos prometeu, ele é fiel. Abraão precisou esperar com paciência.
e não ser negligente na fé. Ele precisou crer que aquele que estava lhe prometendo era fiel para cumprir, e cumpriu no tempo dele e não no tempo de Abraão. Que você seja alcançado hoje com esta palavra. O Senhor está te chamando a você se apossar desta palavra, porque quem tem promessa tem esperança. A tua esperança está viva no Senhor, porque você tem uma promessa que foi feita pelo Senhor. E Ele é fiel e vai cumprir a promessa na tua vida. Que Deus te abençoe muitíssimo nesse tempo. Eu quero mais uma vez estar suplicando a Deus pela sua vida, pela sua casa, pelos seus familiares, você que está doente, você que está infectado com vírus e você crê no milagre de Deus. Nós estamos orando nesse mês de março, mês das maravilhas. Que a tua casa seja alcançada pela bênção das mãos do Senhor. Amém? Amanhã estaremos, se assim Deus nos permitir, ao nosso 11º dia, rodeando uma muralha com jejum e oração, e ela vai cair no nome de Jesus. Tome posse dessa palavra, porque fiel é o que te prometeu. Amém? Um abraço forte na paz do Senhor Jesus.